Uma milionária achou que estava ajudando um menino que morava na rua, mas naquele dia, foi ele quem ajudou ela. Com os olhos marcados pela rua e uma verdade cortante na voz, ele disse: "Cuidado com quem caminha do seu lado, senhora." Ela ainda não sabia, mas havia um plano para tirá-la do comando da empresa. E no momento em que tudo veio à tona, a única coisa que não saía da sua cabeça era a imagem daquele menino e o que ele tinha dito. E o destino dos dois se conectaria de uma forma que ninguém imaginava. Antes de continuar, já deixa seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal Janelas da Vida, onde histórias de mulheres fortes inspiram, emocionam e transformam. Agora vamos conhecer a história de Laura. Era uma manhã de segunda-feira quando os primeiros raios de sol tocaram a fachada espelhada do edifício Montenegro Corp, um arranha-céu elegante encravado no centro financeiro da cidade. Lá no último andar, onde o luxo silencioso reinava, a CEO Laura Montenegro já estava de pé. Vestia um conjunto de alfaiataria azul marinho, impecável como seu histórico profissional. Nada em sua imagem destoava da perfeição. Cabelos lisos e castanhos presos em um coque firme. Maquiagem sóbria, passos decididos. A sua presença bastava para que uma sala inteira se calasse. A reunião começava pontualmente às 7h30, como todas as segundas. Os diretores se sentavam em silêncio, reverentes. Laura falava pouco, mas cada palavra era medida como ouro. Seu olhar percorria gráficos e relatórios como quem decifrava códigos secretos. Ela era admirada, temida, respeitada, mas não amada. Não por ali. A sala de reuniões, ampla e envidraçada, parecia um aquário de vidro e poder. Ninguém ousava contrariá-la. Nenhuma voz ousava ultrapassar a sua. Uma mulher sozinha entre gigantes, que ela mesma domesticara ao longo dos anos. Ao fundo, o retrato em preto e branco dos pais jovens e sorridentes, os fundadores da empresa, era a única lembrança pessoal ali. Laura havia perdido os dois em um acidente de carro quando tinha apenas 17 anos. Desde então, aprendera a silenciar a dor com trabalho. Transformou o luto em disciplina, a ausência em determinação. Herdou uma pequena empresa familiar e, com pulso firme e visão estratégica, fez dela um império. Não casou, não teve filhos. Seus amores foram contratos, fusões e conquistas corporativas. Não por falta de propostas, mas porque aprendera cedo demais que nada era permanente. Ao fim da reunião, seu assistente a acompanhou até o elevador privativo. Sem sorrisos, sem palavras desnecessárias. Tudo era objetivo, calculado. Ao chegar, à garagem, um carro preto já a aguardava. Entrou, fechou a porta e partiu em direção à mansão onde morava sozinha. A casa, localizada em um condomínio de luxo, era tão imponente quanto fria. Portões automáticos, jardins simétricos, obras de arte contemporâneas e móveis milimetricamente escolhidos por designers renomados. Tudo era belo, tudo era vazio. Ao cruzar o saguão, seus saltos ecoavam como passos em uma catedral abandonada. Laura caminhava entre paredes silenciosas, corredores limpos demais para qualquer rastro de vida cotidiana. Nenhum som de risos, nenhuma xícara fora do lugar. Apenas a empregada, sempre discreta, preparando o almoço do dia. Naquela noite, Laura compareceu a um evento corporativo beneficente em um hotel de luxo. Subiu ao palco com naturalidade, discursou com eloquência, foi aplaudida com entusiasmo. Fotografias, entrevistas, cumprimentos. Todos queriam estar perto dela, mas ninguém realmente a conhecia. Ao voltar para casa, retirou os brincos de diamante, soltou o cabelo e encarou o próprio reflexo no espelho por um instante mais longo que o habitual. Aquela imagem poderosa escondia um silêncio antigo que nem ela ousava nomear. No dia seguinte, durante o café da manhã servido à perfeição, Laura folheava relatórios quando recebeu uma ligação de sua secretária. Uma fusão importante estava prestes a ser fechada e exigiria sua presença pessoal. Sem hesitar, ela reorganizou toda a agenda. O compromisso era com o futuro. E o futuro, para ela, era sempre prioridade. Em nenhum momento cogitou cancelar por cansaço, desejo ou emoção.
Era assim que vivia, dominando tudo ao seu redor para não ser dominada por nada dentro de si. Em um raro momento de pausa, decidiu almoçar fora, sozinha. Escolheu um restaurante discreto, de comida caseira, longe das câmeras e dos bajuladores. Sentou-se em uma mesa ao canto, pediu o prato do dia e mergulhou em mais um documento impresso. Era assim que se sentia segura, ocupada demais, para sentir. Ali, naquele cenário de rotina blindada e sentimentos anestesiados, estava Laura Montenegro, uma fortaleza humana, construída tijolo por tijolo sobre perdas, medo e perfeccionismo. Cada passo seu ecoava a certeza de que nada a abalava, e ainda assim havia algo invisível que doía. Uma ausência que crescia dentro da imponência de tudo o que conquistara. Enquanto o garçom lhe servia o prato, ela sequer olhou nos olhos dele. Seu mundo era assim, feito de superfícies polidas, gestos controlados, distâncias seguras. Ninguém se aproximava demais. Ninguém atravessava suas muralhas. Até aquele dia. Mas será que todo esse controle seria mesmo inabalável diante do inesperado? Ou bastaria um encontro para derrubar as muralhas que ela levou uma vida inteira para erguer? A tarde escorria lenta pelas calçadas fervilhantes da cidade quando Laura Montenegro desceu do carro em uma rua movimentada. Caminhava sozinha, como de costume, em direção ao restaurante simples que havia descoberto dias antes. Escolhera aquele lugar por um motivo que ainda não compreendia muito bem. Talvez fosse o anonimato. Talvez o silêncio. Seus saltos ecoavam no chão de pedras desgastadas, em contraste com a pressa de quem passava ao redor. A cidade se desenrolava indiferente à sua presença, como se fosse mais uma entre tantas. Um raro alívio para alguém acostumada a ser vista demais. Ao se aproximar da entrada do restaurante, Laura sentiu algo tocar levemente seu braço. Um gesto quase hesitante, como se o medo e a necessidade brigassem dentro de quem o fazia. Virou-se e deparou-se com um menino. Magro, muito magro. Os olhos fundos, o rosto sujo, os cabelos bagunçados como se o vento fosse o único pente. Mas havia ali algo. Um brilho difícil de definir. Um olhar que, por alguma razão, a paralisou. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Engoliu seco, puxando o ar com dificuldade. Moça, tem alguma coisa para comer? Tô com a barriga doendo de fome. A voz era fraca, rouca e misturada com um cansaço que parecia antigo demais para um corpo tão pequeno. Ele devia ter uns 11 anos, no máximo. Laura, por reflexo, preparou-se para seguir em frente. Quantas vezes já havia feito aquilo? Criara uma armadura, um não automático para proteger-se do mundo. Mas algo a impediu de dar o próximo passo. Ficou ali, encarando o menino. Os olhos dele não pediam pena. Não havia encenação. Só havia fome. E uma espécie de luz estranha, profunda, que mexeu com ela de um jeito que não sabia explicar. Aquela criança tão deslocada daquele cenário parecia ter saído de um sonho antigo ou de uma lembrança esquecida. Laura o olhou mais uma vez, como se tentasse entender o que estava sentindo. Aquilo era novo, inesperado. Nem ela se reconhecia naquele instante. O impulso veio sem que pensasse muito. Você quer almoçar? Comigo? A pergunta escapou dos seus lábios como se não fosse dela. O menino arregalou os olhos e olhou para a fachada do restaurante como se aquilo fosse uma miragem. Não respondeu. Ficou imóvel, como se não soubesse se podia acreditar. Como se aquele convite fosse algo que nunca havia sequer imaginado. Laura então deu um passo à frente, se aproximou devagar e, com uma mão suave nas costas do menino, disse em voz baixa: Vamos. Vamos entrar. Ele a seguiu, mudo, com passos curtos e inseguros. Entraram juntos. O garçom lançou um olhar curioso, mas Laura o ignorou. Escolheu a mesa do canto, onde sempre sentava, e pediu 2 pratos do dia, sem cerimônias. O menino se sentou, devagar, os olhos varrendo o ambiente como um animal em alerta. Parecia pronto para sair correndo caso algo desse errado. Quando a comida chegou, ele demorou 1 segundo para acreditar. Olhou o prato, depois olhou para ela. Posso comer mesmo? Inteiro?
Pode. Tipo, sem ter que dividir com ninguém? Laura apenas assentiu de novo. Ele não esperou mais. Começou a devorar a comida como quem briga por cada garfada. O arroz e o feijão desapareciam sob seus dedos desajeitados com o talher. A cada mordida, um suspiro. A cada colherada, um alívio que invadia o corpo. Laura o observava em silêncio. Havia tanta verdade naquele momento que ela sentiu o nó na garganta subir sem aviso. Era como se o menino desmanchasse, com a fome, um pedaço do gelo que ela mesma havia construído ao redor de si. E não era apenas a miséria dele que a tocava. Era a dignidade com que ele recebia aquele prato. Como se tivesse sido convidado a um banquete. Depois de alguns minutos, ele parou por um instante, limpou a boca com o braço da camisa e a olhou nos olhos pela primeira vez desde que se sentaram. Não havia brilho, havia chão. Muita estrada nos olhos de uma criança. Qual é o seu nome? Ela perguntou com suavidade. Davi. Ele a encarou por um momento e, com a mesma naturalidade de quem apenas observa o mundo como ele é, afirmou. A senhora está triste. Como está sua família? A frase caiu como uma pedra dentro dela. Laura se recostou levemente na cadeira, sem saber como responder. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não tinha ninguém para pensar. Nenhuma ligação para fazer. Nenhuma casa com vozes esperando por ela. A solidão, que antes era hábito, naquele instante ganhou nome. Sentiu um nó se formar na garganta. O olhar dela se perdeu por alguns segundos. Ela estava sozinha. E nunca havia dito isso em voz alta. Quando voltou a olhar para Davi, sorriu de forma discreta. Mas era uma defesa. Vai bem, sim. Todo mundo bem. Mentiu. Porque era mais fácil. Porque era o que sempre fez. Mas dentro dela, algo se partia em silêncio. Davi não disse nada. Só continuou olhando. A senhora está triste mesmo. Laura desviou os olhos mais uma vez. É, só cansaço. Coisas do trabalho. Muito estresse. Mas a verdade era outra. Era a ausência. Era a solidão. O menino assentiu devagar, como se compreendesse mais do que devia para a idade que tinha. Olhou para o prato vazio à sua frente, depois para ela, com uma expressão séria. A senhora devia prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor. Às vezes, quem caminha do seu lado não quer o seu bem, só o seu lugar. Laura o observou, em silêncio. Aquilo não soava como uma frase jogada ao acaso. Parecia um aviso. Um eco estranho que mexeu com algo dentro dela. Obrigado pela comida. De verdade. A senhora nem me conhece e fez isso. Eu não vou esquecer. Ele se levantou devagar, como se já soubesse que era hora de ir. Laura o acompanhou com o olhar. Antes de sair, ele a olhou mais uma vez, como quem tenta guardar um rosto na memória, e sumiu entre as pessoas. Pequeno, invisível. Laura ficou imóvel. Uma parte dela parecia ter sido tocada, acordada, atravessada. A comida ainda no prato, os olhos ainda nele, a mente já em outro lugar. Quem era aquele menino? E por que, depois de tantos anos, era a primeira vez que ela sentia vontade de saber mais? O escritório de vidro e concreto parecia mais frio do que o habitual naquela manhã. Laura Montenegro chegou antes do nascer do sol, como sempre. Mas dessa vez, havia algo em seu semblante que destoava da habitual compostura. Os passos eram firmes, mas o olhar trazia um alerta silencioso. Sentou-se em sua mesa, abriu o notebook e começou a revisar os e-mails da madrugada. Entre propostas e relatórios, um título específico saltou aos seus olhos. Era uma mensagem que já havia passado por ela outras vezes, mas, por algum motivo, naquele dia, parecia diferente. Havia algo ali, um detalhe, uma sensação, que a fez clicar sem pensar duas vezes. Ao abrir o anexo, sentiu o corpo gelar. Era um documento financeiro encaminhado acidentalmente por uma analista júnior. O conteúdo era estranho. Movimentações recentes envolvendo a conta de uma empresa, parceira, com autorizações assinadas por 2 de seus sócios, sem o seu conhecimento. Valores altos, sigilos quebrados, passos ousados. Laura congelou por um segundo.
O coração bateu mais forte, mas ela manteve o rosto impassível. Respirou fundo, ampliou a tela e releu cada linha com minúcia. Aquilo não era um erro administrativo, era um movimento calculado. Uma tentativa de driblar seu controle. Ao longo da manhã, mais sinais foram surgindo. Um relatório truncado. A ausência de um documento que sempre chegava às quartas. A estranha troca de olhares entre dois diretores no elevador. Cada detalhe que antes passaria despercebido, agora ganhava forma e sentido. Ela convocou uma reunião com sua equipe de confiança, mas não deixou transparecer nada. Observava, escutava, sentia, e por trás de cada sorriso forçado, via a teia, sendo tecida. À tarde, isolada em sua sala, acionou o setor de auditoria interna com um pedido discreto. Verificar todas as movimentações dos últimos 3 meses. Deixou claro que ninguém deveria ser informado. Ninguém. Sozinha, diante da cidade que se estendia atrás dos vidros panorâmicos, Laura sentiu o peso do mundo pousar nos ombros. Pela primeira vez em anos, não se sentia no controle. E por mais que tentasse manter a rigidez de sempre, uma raiva silenciosa começou a ferver dentro dela. Não era apenas pelo dinheiro, era pela quebra de confiança, pelas máscaras que agora começavam a cair, pelas mãos que apertavam as dela todos os dias, enquanto puxavam o chão sob seus pés. Fechou os olhos por um momento, tentando conter o turbilhão de pensamentos. E foi nesse silêncio, nesse instante em que tudo parecia mais cru, que uma lembrança invadiu sua mente com a força de um soco. A voz de Davi. A frase dita com a inocência de quem vive na rua, mas carrega a sabedoria de quem enxerga o que muitos fingem não ver. A senhora devia prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor. Às vezes, quem caminha do seu lado não quer o seu bem, só o seu lugar. Laura abriu os olhos devagar. Não era possível. Como ele... Aquilo não era apenas uma coincidência. Aquilo era um aviso. Um aviso que ela não soube entender quando devia, mas que agora fazia sentido. Sentido demais. Ao abrir os olhos, tomou uma decisão. Iria até o fim. Descobriria tudo. Um por um. E não apenas para proteger sua empresa, mas a si mesma. Aquela traição havia despertado algo adormecido. Uma ferida que ela nem sabia que ainda existia. Mas havia uma outra coisa. Algo que a surpreendia. A vontade de ver aquele menino outra vez. De entender quem ele era. De descobrir como, com tão pouco, ele havia enxergado tanto nela. E, mais do que isso, de compreender por que aquele encontro a havia abalado tanto. Antes de sair do escritório, olhou para o relógio. Ainda dava tempo. Levantou-se, pegou a bolsa e saiu. Não disse nada a ninguém. Sabia exatamente para onde queria ir. O restaurante simples onde tudo havia começado. Desceu até a garagem, entrou no carro e pediu ao motorista que a levasse até lá. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vulnerável. Mas quem, entre os que dividiam os corredores daquela empresa, estaria disposto a traí-la? E o que mais ela ainda não sabia? O mesmo restaurante simples, com suas paredes descascadas e cheiro de comida fresca, agora parecia carregar outra atmosfera para Laura Montenegro. Ela voltou ali no fim daquele dia. Depois, voltou no seguinte. E no outro. Sempre ocupando a mesma mesa de canto, pedindo o mesmo prato do dia. Como se repetindo o cenário pudesse trazer de volta a cena exata. Mas Davi não aparecia. O garçom, já habituado à presença dela, sempre lançava um olhar curioso, mas respeitoso. Laura não perguntava, diretamente, apenas observava, esperava. Havia uma inquietação constante em seu peito, um vazio que a incomodava de forma quase física, um misto de frustração e urgência que ela mesma não compreendia totalmente. Era como se aquele menino carregasse uma chave, uma peça de algo maior. Após quase uma semana de tentativas silenciosas, decidiu agir. Não era mulher de esperar indefinidamente. Acionou uma de suas assistentes com um pedido inusitado. Encontrar um menino de rua chamado Davi, que costumava circular pelas redondezas daquele restaurante.
Descreveu-o com detalhes: olhos escuros, olhar profundo, roupas gastas demais para o tamanho do corpo. Disse que era urgente, mas não explicou o porquê. No mesmo dia, sua equipe de apoio social, um braço discreto da fundação da empresa, foi ativada. Laura, que já mantinha projetos filantrópicos como parte de sua imagem corporativa, agora os usava com outro propósito. Acionou algumas conexões discretas, pessoas que trabalhavam com apoio a crianças em situação de rua, perguntando por um menino com a descrição que tinha em mente. Nenhuma pista surgia. Em cada nova tentativa frustrada, um sentimento incômodo crescia dentro dela, algo entre frustração e inquietação. Na tarde de uma sexta-feira chuvosa, quando quase desistia da busca, recebeu uma ligação. Uma assistente da fundação havia encontrado um menino que batia com a descrição. Estava em um abrigo improvisado, num bairro esquecido da cidade. Laura pediu que o levassem até sua presença. Quando o carro parou diante do pequeno galpão, ela desceu com um guarda-chuva fechado nas mãos, caminhando com passos firmes sobre o chão de terra batida. Havia crianças brincando sob a chuva fraca, outras encolhidas sob cobertores velhos. E então, ali no fundo, sentado em silêncio sobre um degrau de cimento úmido, estava ele, Davi. Os olhos encontraram os dela como se nunca tivessem se separado. Nenhuma palavra foi dita de imediato. Ele apenas se levantou, com a mesma expressão entre curiosidade e cautela. Ela se aproximou devagar, sentindo um aperto estranho no peito. Não era pena, era conexão. Era como se o mundo ao redor diminuísse até sobrar apenas aquele instante. "Você sumiu", disse ela, com a voz mais suave do que esperava. Davi deu de ombros. "Eu sempre sumo. Ninguém repara muito." Laura abaixou o olhar por um instante. Aquela frase simples e crua cortava mais do que qualquer ofensa. Respirou fundo. "Queria conversar. Queria te ouvir de novo. Pensar melhor no que você me disse naquele dia." Ele franziu a testa, desconfiado. "Sei lá. Falei só o que senti na hora. Nem sei se devia ter dito." "Era assim." Ela respondeu firme. "Era mais certo do que tudo que ouvi nos últimos tempos." O silêncio entre eles foi preenchido pelo barulho da chuva sobre as telhas de zinco. Então, Laura estendeu a mão. "Vem comigo, só por hoje. Se não gostar, te levo de volta. Mas quero que venha." Davi hesitou. Olhou ao redor como se pedisse permissão ao mundo. Depois assentiu com um aceno quase invisível. A chegada à mansão foi silenciosa. O carro de luxo cruzou os portões com suavidade, mas o choque de mundos era inevitável. Davi olhava tudo como quem entra em um museu proibido. Os corredores amplos, os móveis impecáveis, o cheiro de limpeza e ausência. Laura o guiou até um dos quartos de hóspedes, o menor, mas ainda assim mais confortável do que qualquer lugar que ele já vira. Quando ele entrou e viu a cama arrumada, hesitou. "Posso mesmo dormir aqui?" "Pode." "Sozinho?" "Sozinho." "E seguro." Ele sentou-se, devagar, como quem testa a realidade. Laura ficou na porta por alguns segundos observando. Sentia algo novo dentro de si. Um impulso que beirava o instinto. Não era piedade. Era cuidado. Era um início. Um movimento. Naquela noite, cada um jantou em silêncio. Mas o silêncio já não era o mesmo. Era o silêncio de dois mundos que começavam a se ouvir. Mas até onde essa convivência poderia ir? E o que exatamente Laura estava disposta a descobrir? Os dias seguintes foram marcados por uma mudança silenciosa, quase imperceptível, mas profunda. A mansão de Laura Montenegro, antes tão precisa e silenciosa, começou a ganhar sons novos. Passos desajeitados nos corredores, risadas tímidas, portas se abrindo sem formalidades. A casa, enfim, começava a respirar. Davi ainda carregava o peso da desconfiança. Caminhava como quem não queria perturbar. Observava cada gesto. Demorava a aceitar os cuidados. Evitava os funcionários. Dispensava ajuda. Demorava longos minutos no banho, como se aquele conforto pudesse evaporar a qualquer instante. Às vezes, parecia ainda estar tentando acreditar que estava ali. Laura também aprendia.
Sem o manual do afeto, ela errava em silêncio, observava, voltava atrás, sentia-se uma estrangeira na própria casa, redescobrindo como se expressar sem o filtro da firmeza. Pela primeira vez, tentava agir com o coração antes da razão. Foi numa manhã de sol tímido que ela recebeu a visita de sua advogada. Enquanto tomavam café no jardim, Laura foi direta. Quero adotar o Davi. A advogada a encarou por um momento, surpresa. Não era a primeira vez que Laura tomava decisões inesperadas, mas raramente suas decisões vinham acompanhadas de um brilho tão humano no olhar. Sem questionar, iniciou os trâmites. Tudo foi feito com discrição. Nem mesmo os funcionários sabiam. Davi ainda não. Laura esperava o momento certo. Enquanto isso, a nova rotina se estabelecia. Davi foi matriculado numa escola particular. Ganhou uniforme, mochila nova, livros e um tablet. Mas o que mais o tocou foi ver aquele uniforme, dobrado com cuidado sobre a cama. Aquele gesto, para ele, dizia mais do que qualquer palavra. Os primeiros dias foram difíceis. O ambiente novo, os olhares curiosos, as piadas veladas. Davi era esperto, mas trazia uma agitação que não cabia nos moldes da escola. Laura o acompanhava de longe, incentivando com pequenos gestos, e aos poucos via surgir os bilhetes de boas notas, os desenhos, os sorrisos tímidos ao fim do dia. Numa noite qualquer, após uma ligação tensa com seus sócios, Laura permaneceu sentada no escritório, imóvel diante da janela. Davi entrou devagar e ficou parado na porta. A senhora tá com aquela cara de quem tá perdendo algo e nem sabe o que é, disse sem rodeios. Ela se virou, surpresa com a percepção dele. Davi continuou. Não deixa eles tirarem o que é seu. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro só quer ver a gente cair. Laura sorriu com os olhos cansados. Como podia aquele menino com tão pouca idade entender tanto? Com o passar das semanas, ele começou a se soltar. Assistia TV com ela. Fazia perguntas curiosas sobre os livros da estante. Contava histórias dos colegas de escola. Laura, antes tão metódica, começou a deixar a agenda de lado para jantar com ele, a adiar reuniões para ouvir suas histórias. A casa, enfim, se tornava lar. Foi em uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, que Davi, olhando o chão, quebrou o silêncio. E sua família, dona Laura? Nunca vejo ninguém por aqui. É que vocês não se falam mais? Laura parou. O som da pergunta bateu fundo. Respirou, com os olhos fixos no horizonte. Não brigamos, Davi. É que não tem ninguém. Eu menti pra você naquele dia. Meus pais morreram quando eu ainda era jovem, num acidente. Desde então, fui só eu, sempre sozinha. Uma lágrima desceu sem que ela percebesse. Davi parou ao lado dela e a encarou. Então a gente é parecido, disse, com uma sinceridade que cortava. Laura se abaixou para ficar à altura dele. Tocou levemente seu ombro e falou. Somos sim, Davi, muito parecidos. Por isso, não me chama mais de Dona Laura. Me chama só de Laura. Por enquanto, ela respirou fundo, com os olhos marejados. Se você quiser, podemos ser isso um pro outro. Família. Sei que não é algo que se constrói da noite pro dia. Sei também que amor não se exige. Mas eu já pedi sua adoção. E se um dia, com o tempo, você quiser me ver como mãe, será a maior honra da minha vida. Não porque eu quero impor isso, mas porque meu coração já te escolheu. Davi não respondeu. Apenas olhou para ela. Depois abaixou a cabeça, segurando as lágrimas com a força de quem nunca aprendeu a chorar na frente dos outros. Laura então completou. Hoje, só te peço uma coisa. Não me veja mais como Dona Laura. Como a mulher que te ajudou. Hoje, eu sou sua família. Estamos juntos aqui. E isso, para mim, já é o começo de tudo. Ele assentiu com um pequeno gesto. Continuaram caminhando lado a lado, e embora nada mais fosse dito, algo entre eles havia se firmado. Um laço. Ainda havia muito a enfrentar. Olhares, julgamentos, desafios. Mas algo sagrado nascia ali, entre aquelas árvores silenciosas e dois corações marcados pela perda.
Mas até quando o mundo lá fora permitiria que essa paz crescesse? E como Laura protegeria Davi do que ainda estava por vir? Agora Davi tinha algo que jamais soube nomear: uma família. Se alguém lhe perguntasse o que era aquilo, talvez ele não soubesse explicar com palavras, mas sentia, no prato quente sobre a mesa, no uniforme dobrado com cuidado, no jeito como Laura o olhava com paciência e verdade. Era novo, era bom, mas mesmo o que é bom pode ser desafiador. Na escola, um desconforto silencioso começou a crescer. Primeiro vieram os olhares, depois as risadinhas abafadas, os cochichos, logo surgiram os apelidos: órfão de madame, projeto social da diretora. As palavras cortavam mais do que tapas. E mesmo tentando disfarçar, Davi sentia cada uma como um peso nos ombros. Ele não reagia, guardava tudo, apertava os punhos nos bolsos, fingia que não ouvia, baixava a cabeça, mas por dentro ardia. Não queria causar problema. Não queria que Laura se decepcionasse com ele. E, acima de tudo, não queria parecer fraco. Em casa, Laura percebeu a mudança. Os silêncios mais longos, o apetite diminuído, o brilho nos olhos sumindo aos poucos. No terceiro dia seguido em que ele chegou e foi direto para o quarto, ela subiu as escadas e bateu na porta. "Posso entrar?" Ele não respondeu, mas ela entrou mesmo assim. Davi estava encolhido na cama, de costas para a porta. Laura sentou devagar, na beirada do colchão. "Tá difícil, né?" Davi não respondeu de imediato. Respirou fundo, como se buscasse coragem. "Eles riem de mim. Me olham como se eu fosse errado, como se eu nem devesse estar lá." Laura manteve a calma, escutando, com atenção. "Falam do meu jeito de falar, das minhas roupas, do lugar de onde eu vim. Deve ter alguém que contou. Sei lá." Ele se virou de lado e a encarou, os olhos úmidos. "Você pode ir lá? Falar com eles?" Talvez, se a senhora fosse, eles parassem. Laura sentiu o coração apertar. A vontade de protegê-lo era imensa, mas sabia que havia algo mais profundo ali. "Não, Davi, eu não vou. Sei que você queria que eu resolvesse isso. Mas se eu for, vai parecer que você não consegue se defender. Vai dar ainda mais motivo para eles te provocarem. Essa é uma batalha sua. Você precisa se impor. Mostrar quem é, com verdade, com firmeza. Sem gritar, sem bater, mas com a cabeça erguida. E eu vou estar aqui. Sempre." Ele abaixou os olhos, limpando uma lágrima com o dorso da mão. "Eu só não queria que você se envergonhasse de mim." Laura segurou o rosto dele com delicadeza, forçando-o a olhá-la nos olhos. "Nunca, e nunca vou. Você é corajoso por estar lá, mesmo com tudo isso. E coragem é uma das coisas mais bonitas que alguém pode ter." No dia seguinte, Davi acordou mais cedo. Vestiu o uniforme com calma, como se vestisse uma armadura. Chegou à escola com o mesmo tênis, a mesma mochila, mas outro olhar. Durante o recreio, enquanto atravessava o pátio da escola com a cabeça erguida, Davi passou perto de um grupo, de meninos que sempre o provocava. Um deles, o mais falante e arrogante, lançou a provocação em voz alta, com desdém. "Nossa, ele nem deveria estar aqui." Davi parou no mesmo instante. Ficou alguns segundos parado, depois se virou devagar. Caminhou até o garoto parando bem à sua frente. O silêncio se espalhou. Os outros meninos arregalaram os olhos, surpresos com a atitude dele. Naquele instante, flashes vieram à mente de Davi. Lembrou-se das noites frias dormindo em cima de uma banca de jornal, de quando enfrentou sozinho a fome, a escuridão, o abandono. Lembrou de cada não que já tinha escutado na rua, de cada vez que teve que se esconder para não apanhar. E pensou, por que teria medo daquele menino? Já tinha enfrentado leões. Por que temeria gatinhos? Olhou nos olhos do valentão com uma firmeza que fez o garoto automaticamente recuar um passo. E então, com a voz segura, disse: "Eu não deveria estar aqui? É isso que você acha? Então escuta uma coisa. Eu tô aqui. Tô bem na sua frente. E não vou sair. Sabe por quê? Porque você não manda nada aqui.
Você não decide quem entra ou quem sai. Fez uma pausa. Depois, apontou o dedo para os outros ao redor. E isso serve para cada um de vocês também. Se não gostam da minha presença, falem com o papai de vocês para mudar de escola. Porque eu não vou a lugar nenhum. Virou as costas e saiu andando. Não olhou para trás. Não precisou. O grupo ficou em silêncio absoluto. O valentão não teve resposta. Pela primeira vez, o medo mudou de lado. Logo depois, enquanto Davi guardava o material para ir embora, um menino se aproximou, meio sem jeito, com um sorriso contido. Cara, foi demais o que você fez ali. Aquele garoto vive perturbando todo mundo. Mas hoje, você fez ele se borrar de medo. Davi deu um sorriso pequeno, surpreso. Não esperava apoio, muito menos admiração. Mas ali nascia algo novo. Respeito. E talvez uma amizade. Naquela noite, ao jantar, ele contou tudo. Falou sorrindo. E Laura, do outro lado da mesa, escutava em silêncio, com o coração transbordando de orgulho. Ali estava ele, o menino que havia entrado em sua vida com fome. Agora cheio de coragem. Mas o mundo não é gentil com quem brilha demais. E até quando duraria essa paz? Laura começava a sentir os primeiros impactos da nova vida que estava construindo ao lado de Davi. Nos círculos sociais que frequentava, os sorrisos vinham acompanhados de olhares tortos. As amigas, acostumadas com almoços em salões elegantes e conversas sobre viagens e negócios, agora cochichavam às suas costas. Algumas falavam diretamente, disfarçando o veneno sob um falso tom de preocupação. Laura, você é uma mulher tão ocupada? Acha mesmo que consegue lidar com um menino assim? Isso pode afetar sua imagem, querida. As pessoas comentam. E você nem sabe de onde esse menino veio, Laura. Não tem medo? Um menino da rua pode carregar qualquer coisa com ele. Você sabe como é. Ela ouvia, respirava fundo e respondia com elegância. Mas por dentro sentia a resistência do mundo, tentando deslegitimar o que estava construindo. A cada comentário maldoso, reafirmava silenciosamente sua decisão. Davi era parte de sua vida, e nada mudaria isso. Dentro da empresa, os alertas vinham de maneira diferente. Os sócios, percebendo sua ausência mais frequente e mudanças no comportamento, começaram a questionar. Está tudo bem? Perguntavam com voz baixa, mas olhos desconfiados. Laura apenas respondia com profissionalismo, sem dar margem para especulações. Mas ela sabia. Estavam atentos, esperando alguma falha. Enquanto isso, em casa, algo extraordinário começava a florescer. Davi não apenas se adaptava, ele se destacava. Os professores passaram a enviar bilhetes elogiando seu desempenho. Mas não era só isso. Ele não decorava conteúdos, ele compreendia, fazia perguntas complexas, encontrava soluções inesperadas. Certo dia, desmontou e reconstruiu um aparelho eletrônico da casa, explicando o funcionamento com uma clareza surpreendente. Em uma reunião pedagógica, a coordenadora da escola foi direta. Esse menino tem algo raro, Laura. Ele vê o mundo de um jeito muito próprio. É como se a mente dele estivesse sempre 2 passos à frente. Laura ouviu aquilo com o coração apertado. Orgulho, emoção e uma ponta de medo. Davi era brilhante, mas isso também o tornava alvo. E ela sabia o quanto o mundo podia ser cruel com quem foge do esperado. Em casa, passou a observá-lo com mais atenção, não apenas como mãe, mas como alguém que precisava proteger um diamante bruto. Quando ele resolvia um problema de matemática enquanto arrumava a mochila, ou quando fazia perguntas sobre a lógica dos negócios que ela própria levava anos para explicar a seus executivos, Laura percebia. Davi não era só um menino resiliente, era um gênio em formação. Certa noite, ao vê-lo concentrado sobre um livro de lógica, ela se aproximou em silêncio. Sentou-se ao lado e perguntou: De onde vem tudo isso, Davi? Essa forma de pensar? Ele deu de ombros, sorrindo. Sei lá. Acho que é de observar. Quando a gente vive na rua, precisa pensar rápido, olhar tudo. Ou aprende, ou desaparece. Laura sorriu, emocionada. Sentiu um nó na garganta, mas não chorou. Apenas passou a mão nos cabelos dele e disse:
Você vai muito longe, meu filho. Muito longe mesmo. E naquele instante, soube que a batalha que enfrentava lá fora, entre as aparências e as críticas, não era nada comparada à missão que agora carregava no coração. Ajudar Davi a florescer, sem jamais deixar que o mundo o fizesse duvidar de quem ele era. Mas até onde iria esse talento? E o que o destino ainda reservava para os dois? O sol aquecia o pátio de pedra da universidade mais prestigiada do país. As câmeras já estavam posicionadas. Os flashes se preparavam. Quando o nome de Davi Montenegro ecoou pelos alto-falantes, não foi apenas um chamado. Foi uma afirmação. Ele subiu ao palco com a mesma firmeza com que sempre encarou a vida. E entre os aplausos, recebeu o microfone para o discurso de honra. Muitos aqui nasceram com caminhos abertos, com tudo no lugar. Eu não. Eu nasci do lado de fora, onde o mundo fecha portas, onde a fome é mais real que os sonhos. Mas um dia, uma mulher me viu. E mesmo sem saber quem eu era, ela acreditou. Me deu casa, estudo, futuro, e me ensinou o que é amor. Hoje, tudo o que eu sou tem o nome dela gravado nas entrelinhas. Obrigado, Laura, por tudo. O silêncio que veio, em seguida foi profundo, emocionado. Depois, os aplausos explodiram. Laura, sentada na primeira fileira, segurava o choro como podia. Aquele momento era o ápice de tudo o que construíram juntos. E o começo de algo ainda maior. Davi desceu do palco e, ao invés de se perder na multidão de abraços e poses, foi direto até ela. Com o diploma nas mãos e o olhar firme, entregou a ela como um troféu. Isso é seu. Agora começa a nossa próxima fase. O menino da banca de jornal agora era um homem feito. E não qualquer homem, um gênio. Formado com honra, premiado pela universidade, elogiado por intelectuais, desejado por gigantes do mercado financeiro. Davi recusou todas as ofertas. Sabia o que queria. Sabia onde queria chegar. Na semana seguinte, assumiu oficialmente sua posição ao lado de Laura na empresa. Não como aprendiz, mas como estrategista-chefe. E pouco a pouco, foi revolucionando setores, propondo fusões, reestruturando linhas, dobrando lucros em tempos de retração econômica. Os conselheiros ficaram desconfiados no início. Um menino tão jovem, mas logo calaram. Bastaram 2 reuniões para entenderem com quem estavam lidando. Ambicioso, sedento por conquistas, Davi queria mais do que ser reconhecido. Queria deixar marca. Queria virar nome de geração. Queria que todos soubessem que aquele menino da rua agora decidia o rumo de milhões e faria isso ao lado da mulher que o resgatou do nada. Certa noite, revisando gráficos com Laura, ele parou por um instante, fechou o notebook e disse: "Mãe, a gente vai crescer, muito e rápido, mas agora ninguém mais vai me olhar de cima para baixo." Laura o encarou em silêncio. Havia nele a mesma coragem de sempre, mas agora temperada por inteligência, técnica e visão. Davi era o nome do futuro, mas o mundo dos grandes também carrega grandes inimigos. E nas sombras do sucesso, alguém já se preparava para tentar derrubar tudo o que eles haviam construído. A sala de reuniões da empresa nunca esteve tão movimentada. Era visível que algo havia mudado. As paredes foram remodeladas, os móveis trocados, as telas interativas ocupavam lugar de quadros estáticos. A presença de Davi Montenegro agora era sentida em cada detalhe, da arquitetura ao ritmo dos negócios. Desde que assumira ao lado de Laura, mãe e filho formavam uma dupla improvável para muitos, mas absolutamente eficiente. Davi trazia a ousadia da inovação, o olhar técnico e a visão de futuro. Laura, a sabedoria de quem conhecia cada pedra do caminho. Juntos, reescreviam o destino da empresa com precisão cirúrgica e uma harmonia quase rara no mundo corporativo. As reuniões se tornaram arenas criativas. Davi propunha modelos digitais, automações, sistemas de inteligência artificial para análise de dados em tempo real. Laura ponderava os impactos humanos, os riscos financeiros, os reflexos no legado construído.
E, em cada ponto de encontro entre o novo e o tradicional, nascia uma decisão certeira. Em poucos meses, os resultados começaram a aparecer. Gráficos em alta, investidores impressionados, manchetes em revistas de negócios. A antiga companhia, sólida agora, era referência em transformação digital sem perder a essência. Um novo modelo de gestão surgia, colaborativo, dinâmico, sustentável. Durante um evento empresarial, uma jornalista perguntou a Laura como era dividir o comando com o próprio filho. Ela sorriu com orgulho e respondeu: "Eu construí um império." Ele acendeu a luz dentro dele. Agora, juntos, estamos construindo o futuro. Davi, ao seu lado, completou: "Ela é minha raiz. Eu sou o galho que alcança mais longe." Mas sem raiz, nada cresce. Os dois foram aplaudidos de pé. Nos corredores da empresa, a equipe agora trabalhava com outro tipo de motivação. Havia um senso de propósito no ar, de superação, de pertencimento. Ver Laura e Davi lado a lado era mais do que inspirador, era transformador. Na sala da presidência, onde antes reinava o silêncio tenso das decisões solitárias, agora havia diálogo. Laura olhava para Davi com o orgulho de uma mãe, mas também com o respeito de uma líder, que reconhece um parceiro à altura. Eles não estavam apenas crescendo, estavam deixando um legado. O salão do evento de gala estava iluminado por lustres imponentes e câmeras discretas que captavam cada detalhe. Era uma noite feita para celebrar conquistas, mas havia algo diferente no ar. Não era apenas sobre números, negócios ou influência. Era sobre uma história, uma jornada que poucos conheciam por completo. Laura Montenegro, elegante como sempre, subiu ao palco sob aplausos calorosos. Ela segurava um pequeno envelope em mãos, mas por um momento hesitou. Seus olhos vasculharam o salão até encontrarem Davi sentado na primeira fila, com o mesmo olhar curioso de anos atrás, mas agora moldado por maturidade, força e propósito. Ela se aproximou do microfone, respirou fundo e falou: "Essa noite é sobre homenagens. Mas antes de falar sobre conquistas, eu preciso falar sobre encontros. Anos atrás, em um dia comum, um menino me pediu comida. Eu quase segui meu caminho como tantas vezes antes. Mas algo naquele olhar me impediu. Aquele menino me viu, me enxergou de verdade e me disse uma frase que jamais esqueci: preste atenção nas pessoas ao seu redor." Laura fez uma pausa. O público silenciou. As câmeras focaram em seu rosto emocionado. Aquele menino era Davi, e eu achei que estava mudando a vida dele. Mas foi ele quem mudou a minha. Me ensinou sobre amor, sobre coragem, sobre propósito. Hoje, ele não é apenas meu filho. Ele é meu sócio, meu orgulho e o maior legado da minha vida. Davi se levantou, visivelmente emocionado. Caminhou até o palco enquanto o salão inteiro aplaudia de pé. Quando chegou ao lado de Laura, ela entregou a ele o envelope. "Esta é a sua noite." Davi pegou o microfone. Olhou ao redor com calma, como quem entendia o peso daquele momento. Então disse: "Nada disso seria possível sem ela. A mulher que acreditou em mim antes de eu mesmo acreditar. A mulher que abriu uma janela no muro da minha vida. Hoje, eu não estou aqui para receber uma homenagem. Estou aqui para compartilhar um legado. Porque o que vivemos juntos é maior que qualquer título." Imagens emocionantes começaram a passar nos telões. Flashbacks do dia em que se conheceram, da mansão silenciosa que virou lar, da formatura, dos dias difíceis e das vitórias. O público, com olhos marejados, assistia. Em silêncio, Davi finalizou: "Às vezes, o que muda a vida da gente não vem com barulho. Vem num gesto, numa chance, numa janela aberta no momento certo. Obrigado, mãe. E obrigado a todos que nos ajudaram a construir essa história." O salão explodiu em aplausos. Laura e Davi se abraçaram no palco, emocionados, diante de uma plateia de pé. Naquela noite, não se celebrava apenas sucesso. Celebrava-se o improvável, o transformador. A prova viva de que um encontro pode, sim, mudar tudo. Laura Montenegro construiu um império. Davi Montenegro nasceu invisível para o mundo.
Mas quando seus caminhos se cruzaram, o que parecia improvável tornou-se extraordinário. Essa não é apenas uma história sobre sucesso ou superação. É sobre enxergar o outro. Sobre o que acontece quando abrimos uma janela, mesmo que por impulso, e deixamos algo novo entrar. Ao longo dos anos, Laura se transformou de uma mulher isolada, endurecida por perdas, em uma mãe apaixonada e parceira de uma mente brilhante. Davi, por sua vez, deixou de ser apenas um menino de rua para se tornar um nome de peso no mundo dos negócios. Mas mais do que os títulos, o que os uniu e os fortaleceu foi o amor que escolheram construir. Essa história nos lembra que nem sempre a vida muda com grandes acontecimentos. Às vezes, ela muda em um almoço inesperado, em uma conversa simples, em um gesto de cuidado. Uma janela aberta no momento certo pode revelar um caminho inteiro. E toda mulher tem dentro de si a força para mudar destinos. Seja o seu, seja o de alguém que cruza seu caminho. Laura não foi apenas uma empresária de sucesso. Foi uma mulher que, mesmo ferida, ousou amar. Que, mesmo no topo, teve coragem de descer ao chão para estender a mão. E nessa escolha, encontrou não só seu propósito, mas sua verdadeira grandeza. Hoje, ela não é lembrada apenas como CEO. É lembrada como a mulher que abriu uma janela e viu o mundo mudar por ela. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Janelas da Vida. Aqui, cada vídeo revela histórias de mulheres fortes, corajosas e inspiradoras. Porque neste canal, toda janela aberta pode ser o começo de uma nova vida.